Pessoal, hoje eu quero falar aqui sobre o rebaixamento de crédito dos Estados Unidos, né, pela Moody's. Ela rebaixou a qualidade da dívida, né? Então ela era um AAA e agora é um 2A, né? 3A foi para 2A. O que muda, eu acho que não muita coisa. Em termos de juros, o mercado já vinha precificando a dívida dos Estados Unidos, ela já paga um pouco mais de prêmio comparado até muitos países desenvolvidos, e é uma das coisas que tem feito o dólar fortalecer. Eu acho que os Estados Unidos têm um desafio pela frente, sim. Se não me engano, a dívida PIB deles estão em 126%. Tinha uma economista dos anos 2000 que falava que nenhum país conseguiria chegar sem dar um calote. Os Estados Unidos provou que é possível ter uma maior dívida PIB. Uma das pautas que também foi muito debate dessas eleições dos Estados Unidos entre o Trump e o Biden foi o excesso de gastos. O Biden teve um excesso um pouco maior. Uma parte do governo dele, por exemplo, até a pasta do Elon Musk, é focado em como reduzir essa dívida, tá? Como reduzir para... Hoje os Estados Unidos, para ter uma ideia, gasta $1 trilhão, né? Então, pra você ter uma ideia, o PIB do país, o nosso é 1,7 trilhões, ou seja, gasta um pouco mais que o nosso próprio PIB só para custear essa dívida. O que a gente tem que olhar, sempre eu falo para os clientes, não é a dívida do momento, mas a expectativa futura, tá? Então, assim, quando você olha para o Brasil, às vezes não é um problema ter a dívida muito alta, claro que é um problema, mas assim, qual que é a expectativa futura para aquela dívida? Então, o governo Trump tem falado um pouco de corte de gastos e outras coisas, que a economia pode aquecer, e tudo isso impactaria mais negativamente a dívida. Eu acho que na nossa perspectiva, sim, porque eu já falei anteriormente, os Estados Unidos não é tão bom quando ele foi há 5, 10 anos atrás, mas também tem uma questão que não tem muitos lugares para se investir. Eu acho que o que faz o mercado começa a diversificar melhor. Então o cara fala, poxa, antes você tinha muito só os Estados Unidos, agora você fala, não, vou deixar um pouquinho ali, um pouquinho já vi clientes na Suíça, outro dia teve um cliente que falou em Dubai, e até mesmo americano colocando dinheiro no Brasil, tá? E talvez isso perca um pouco de atratividade. Então acho que são duas coisas. Talvez quem tem um patrimônio muito concentrado só nos Estados Unidos, talvez faça sentido ter uma desconcentração maior, mas para aquele que não tem também, acho que não tem muitos lugares para onde ir. E acho que o que alguns clientes acabam fazendo às vezes comprar um imóvel em Portugal. Então antes ele tinha só imóvel em Miami e dinheiro nos Estados Unidos. Agora ele pode olhar talvez o imóvel na Itália, Portugal, olhar ações de outros lugares do mundo, que é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais. Então, comprando empresas que não, embora elas sejam negociadas nos Estados Unidos, né, elas não estão sediadas, então elas não têm exposição ao mercado americano. Eu acho que isso que a gente pode fazer em termos de estratégia. Acho que não de curto prazo, acho que é alguma coisa já muito sabida pelo mercado. Analisar as cenas do próximo capítulo, né, vai ter talvez mais volatilidade, porque os Estados Unidos deixa ser tão interessante quanto ele era, mas eu acho que tem que acompanhar, né, qual é a expectativa futura. Isso que eu sempre falo para os clientes. O atual governo lá consiga baixar essa dívida e adotar políticas, né, pró-mercado, reduzir o tamanho do Estado, às vezes é bom, e vender ativos e pagar dívida, né, as ajudas humanitárias que os Estados Unidos também fazem para todo lado. Pô, peraí, vamos parar, tirar um pouco esse peso do taxpayer americano, pagador de imposto americano, né, e para ele também poder deixar um estado mais leve e ele conseguir empreender mais. Eu acho que isso é bom. Acho que esse é o nosso 2 centavos sobre esse assunto. Um grande abraço.